Eu apitei um jogo, você falou, talvez você vai lembrar bem desse, 2003, final do Campeonato Paulista. Você tem uma história até bem inusitada disso. São Paulo e Corinthians? São Paulo e Corinthians, lembra desse jogo ou não? Putz, não lembro muito. História do Vampeta com São Paulo. Caraca, não lembro do que eu... Você já era nascido, né? Sim, não, ele falava o assisti. negócio do Bambi. Ah, sim. Ele era campeão do mundo já, 2002, né? Exato, aí 2003 foi uma final de campeonato, né? Eu ainda não era árbitro FIFA, porque quando você é árbitro FIFA, o cara chega no vestiário e fala, quem vai apitar o jogo? Ah, é o Salvo que é árbitro FIFA. O cara já... Opa. Tá no cartão aqui, né? Então, assim, e essa graduação do árbitro ajuda no controle do jogo. Entendi. Ajuda. Você já tem uma credencial ali. Cara, assim, é lógico. Se tem momento que tem jogador, mesmo que você erra, o cara percebe e fala, pô, Espínola, assim, modéstia a minha parte, várias vezes escutei, pô, Espínola, essa você errou, mas você a gente não tem para reclamar que você é bom pra caramba. Escutei várias vezes. Pode parar. Mas escutei o contrário também. Pô, você é uma merda de árbitro. Escutei isso também. Mas assim, chega um momento da carreira que você erra, o jogador sabe que você errou, mas ele respeita você mesmo errando. Porque ele sabe que faz parte do jogo, né? Então isso é muito comum. Então nesse jogo eu ainda não era árbitro FIFA. E aí a federação, hoje não, hoje depois do Copa do Mundo é tudo aquele frufruzinho, tá tudo perfiladinho, né? Eu tô falando de 2003 aqui. Aí a federação mandou entrar, era a finalíssima do campeonato, arbitragem, São Paulo e o Corinthians no túnel do Morumbi, só o do meio, porque lá tem o túnel dos dois times, né? E do meio da arbitragem. Nós estamos lá e chega, ó, isso é inédito aqui para vocês também, e chega o time do São Paulo para entrar. E o time do Corinthians não chega. Final de campeonato, cara. E o time do Corinthians não chega. Daqui a pouco a gente tá ali em pé e começa a escutar uma gritaria. Pá, pá. Quando eu olho para trás, o túnel é grande, sabe? O corredor. Quando eu olho para trás, tinha jogador do Corinthians caído no chão, o cara chutando o jogador, sabe? Aí eu peço pro quarto árbitro ir lá ver. O jogador do Corinthians volta correndo pro vestiário dele. Aí eu falei, porra, deu briga no túnel, deu briga. Cara, no túnel, antes de começar o jogo. Vai ser esse, hein? No túnel, lembrando, depois vamos buscar esse jogo. Que dia bom vai ser esse. No túnel deu briga. E aí a gente, mandei o quarto árbitro lá chamar o Corinthians para voltar e entrar os três. Quando o quarto árbitro tá demorando para vir, eu escuto a torcida do Corinthians gritando. Eu olho assim no campo, o Corinthians já estava lá no campo. E tô eu com os bandeirinhas e o São Paulo. Se você olhar a imagem, entra só a gente no campo. Né? E o Corinthians já estava lá. Aí vai perfilar para cantar o hino nacional. Os caras não queriam um cumprimentar o outro, porque tinham brigado lá no túnel. Não cumprimentaram. Não teve cumprimento. Aí eu falei... Hoje vai ser um dia daqueles. Chamei os dois bandeirinhas de canto e falei, não passa nada. Falei para eles assim, não pode passar nada. Aquilo que você falou, né? De você usar. E aí 2 jogadores deram mole e me ajudaram, né? Apita, como é que apita para começar o jogo? Que isso, desse jeito não. Apita lá para começar o jogo. No começo do jogo, você vai lembrar bem. Reinaldo do São Paulo e o Kleber se estranharam com 1 minuto de jogo. Um caiu, o outro chutou. Ainda bem, um caiu, o outro chutou. O jogo não tinha nenhuma falta ainda. Eu pego o cartão vermelho e pá. Os jogadores chegam e falam assim, quero ver quem vai ser o próximo que vai embora e não vai comemorar o título. Sensacional. Caraca. Não teve mais nenhum cartão no jogo. Caramba, Mas de nenhum final. Nenhum cartão no jogo. Cara, começou com 2 cartões vermelhos pra não ter mais... Mas você vai me perguntar, Salvo, esse é um antídoto? Você pode usar isso sempre? O árbitro de futebol pode usar isso sempre? Não. Você tem um fato novo. Ali é uma situação que, tipo, pedia. Você tinha um fato novo. Se você perguntar para mim o que o Reinaldo e o que o Kleber fez era para cartão amarelo, não. Era uma falta e uma bronquinha. Nem pra Mas cartão, né? nem para cartão. Mas com o contexto da coisa... Se matou. Tem que saber ler as coisas. E é isso. Muitas vezes o cartão não é só pela ação, é pelo contexto e pelo ambiente. Como que está a temperatura do jogo? Entendi. A temperatura do jogo está muito alta, o árbitro tem que achar uma técnica de baixar essa temperatura. O problema é que tem árbitro de futebol, que ao invés dele apagar o incêndio com extintor, ele vai lá no fogo e ele tá mais nervoso, ele mete gasolina lá no fogo, e você já viu o jogo que pegou fogo? Sim, e o árbitro não resolveu? sim. Já viu isso, né, no campo. E aí você xinga o árbitro pra caramba, não xinga ou não? Pô, Quer ver um jogo que eu apitei que foi encrencado? Vou lembrar pra vocês não têm. Então lembra? Diego Souza e Domingos, você não lembra desse? Palmeiras e Santos. Caraca. Essa não foi a lembro. confusão danada. Diego Souza entrou, expulsei os dois, né?
E não resolveu o problema. A briga com o Fez a mesma coisa, não era o antídoto aquele dia. Não era o antídoto. Não tem fórmula certa. Não tem formação, tem que sentir o jogo e tem que estar ali preparado. Cara, Diego Souza foi pro vestiário, voltou do vestiário, mas deu uma chinela no domingo, depois que já tinha todo mundo expulso. Os dois já tinham sido expulsos. Foi a maior confusão que tem. Depois você vai olhar, Diego Souza e Domingos. Não, e bacana que como comentarista, daí você já tem essa experiência de fazer essa leitura do que está acontecendo lá, que a gente não está sabendo aqui de cima da cabine, né? Como é que foi a transição para virar comentarista? E o que o Cabeça falou é importante. O Cabeça mandou bem de novo. hein? Cabeça tá Hoje, grande hoje, fase. Você mandou bem. Obrigado, Uma vez por ano ele trabalha bem. É. O grande desafio do ex-árbitro de futebol, eu acho que é do ex-jogador também, o grande desafio do ex-árbitro de futebol é tentar passar para o público isso, Cabeça. Se eu for lá para falar aquilo que todo mundo sabe, que todo mundo está vendo, não adianta. Mas se eu conseguir trazer o que eu vivi e eu passar um pouco de qual que seria a solução para o público, esse é o grande desafio, que não é fácil. Se for simplesmente para eu falar, não, a bola bateu na mão e a mão tem que marcar, para quê? Minha mãe, a dona Rita, está sentada lá, ela sabe que foi mão. O Galvão sabe que foi mão. Mandou bem agora, hein? Até o Galvão não vai nem perguntar para mim se foi mão, né? Mandou bem. Esse é o grande desafio, né? E aí a transição foi, realmente, eu tinha encerrado minha carreira, ia chegar a Copa de 2014, aí eu fui dar uma entrevista na ESPN, pro Paulo Calçade, dei uma entrevista lá, Paulo Calçade e o Fininho, o Meligeni, né? Eles tinham um programa lá, assim, um programa bacana, assim, igual de vocês, assim, sabe? Porque tinha o Paulo Calçade, que era bem culto, né? Bem culto, e tinha o Meligeni, que era bem... Atleta sensual. Paulo Calçade e o Meligeni. E aí foi uma boa entrevista. Aí quando eu saí da entrevista, o diretor da ESPN me chamou, pegou meu telefone e aí marcou um almoço comigo e falou, pô, você não gostaria de... Você encerrou a carreira, a gente não tem comentário de arbitragem aqui, você gostaria de vir comentar? Aí fizemos uma experiência lá que deu certo, eu gostei pra caramba. Que maneiro. Aí fui fazer rádio e TV, né? Fiz rádio e TV no Senac, até para conhecer, e aí comecei a trabalhar lá na ESPN na Copa de 2014. Foi quando eu comecei a trabalhar, tinha um programa com o PVC, que era Brasileirão ESPN, e a Copa. Então a transição foi um convite depois de uma entrevista. Falar, eu me preparei, eu sonhava, foi o pós-carreira, vou ser bem honesto com você que não. Aconteceu, gostei muito, sabe? Fui me E especializar. você correu atrás. Aí corri atrás, fui trabalhar, fui entender isso que o Cabeça falou, que vocês são da área, sabe melhor. Isso que o Cabeça falou aqui é o grande desafio mesmo, fui tentar entender isso. Qual é o meu papel aqui? O meu papel é falar o quê para o público, né? Aprendi bastante isso com ótimos professores lá no Senac, qual é o tipo de mídia, né? Vocês que fazem, que mídia que você está fazendo, quem é o seu público, qual é a linguagem que você tem que tentar usar para esse público. E é bacana essa área da comunicação, eu curto, eu gosto. E aí que foi essa transição.